Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio de Mundos e Fundos. Esse episódio será totalmente em inglês. Se você quiser assistir em português, ele está sendo transmitido agora também no YouTube da XP em português. Meu nome é Natália de Sá. Eu sou parte da equipe de investimento de Selections em fundos DNA. E hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Vargas conosco. Ele é gestor de portfólio, um dos gestores de portfólio da Moneda Latam Credit Advisory. E, como sempre, eu vou começar mostrando uma apresentação em PowerPoint para vocês. Só um segundinho. E boa noite, Daniel. Obrigado, Natália, por me convidar. Estou feliz de estar com vocês nesse evento de hoje. Muito obrigado. O prazer é nosso. Acho que vocês já estão, então, vendo minha tela. Bom, como sempre, eu vou mostrar a vocês aí rapidamente que, se quiserem dar uma olhada nas apresentações anteriores, vocês podem escanear o código QR com a câmera do celular. E aqui, esse slide tem outros códigos. Tem 3 formas que você pode investir na Moneda Latam Credit Advisory. Um é diretamente no fundo. A outra opção é que você pode investir no Selection, renda fixa global. É um fundo de fundos que investe nos melhores fundos de fundos focalizados em títulos globais, no caso da Moneda Latam, né, títulos da Moneda Latam. E a terceira forma é um fundo DNA, é um de portfólio. Se você quiser entender um pouco mais a respeito aí dessas 3 estratégias, você pode escanear aí esses códigos QRs com o seu celular. Eu agora vou pedir licença para repetir tudo isso em português, mas acho importante essa parte. Então, pessoal, vocês podem investir direto no fundo. É importante dizer que não tem exposição cambial ou no Selection. Lembrar que o Selection tem o Selection Versões, que investe em fundos de ações. Também tem o Selection Renda Variável Global Dólar. Tem vários fundos de renda variável global dólar. E os DNAs, que são fundos portfólio, né? Então, não é num fundo só você tem acesso a todas essas estratégias. E voltando agora, então, ao inglês. O último slide aqui, uma coisa que é importante mencionar, claro que nós vemos a performance dos fundos, mas nós não achamos justo olhar só num período curto de tempo. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é isso. A XP e a Moneda fizemos um fundo super exclusivo que combina 2 estratégias muito boas da Moneda, que é 60% investido nesse fundo aqui, Latam Corporate High Yield, e 40% investido em grau de investimento, ativos de grau de investimento. Então, esse fundo tem mais de 20 anos aí de histórico, como podem observar. E a estratégia aqui é ano composto. Aqui quase 3% mais do que o benchmark. E quase 5%, mais do que 5% cada ano, mais do que high yield global da JP Morgan. Então, é realmente um desempenho muito bom. Mas eu vou deixar o Daniel falar mais a respeito da outra parte que para nós é muito importante também.
Mais uma vez, Daniel, obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. É muito bom estar aqui com você, com um gestor de portfólio e um ativo que tem aí um histórico tão longo. Muito obrigada. Claro, Natália, muito obrigado por ter me convidado. Então, se você quiser começar a falar um pouquinho mais a respeito do seu histórico. Claro, com certeza. Eu estou com a Moneda por mais de 15 anos. A Moneda foi meu primeiro emprego, né, depois que eu me formei como engenheiro. Sou engenheiro de uma das universidades aqui no Chile, e eu comecei a trabalhar, eu fui o primeiro analista trabalhando nesse fundo aí que você estava mostrando justamente, né, estratégia de high yield. Lançamos essa estratégia há 21 anos, quando não tinha nem benchmark para essa estratégia. Então, já estamos aí no mercado há bastante tempo. Como eu disse, eu fui o primeiro analista, sou engenheiro, eu sou formando MBA da Colômbia, CFA, trabalhando há mais de 20 anos nos mercados financeiros, sempre trabalhando em instituições financeiras, 15 anos na Moneda, 5 anos na empresa em Nova York. Então, sempre observando as empresas, tive sendo uma analista em grande parte da minha carreira, gestor de portfólio na Moneda, trabalhando na estratégia de crédito nos últimos 5 anos. Então, o meu histórico aí, a minha carreira profissional sempre esteve relacionada a esse observar das empresas, entender os modelos de negócios e encontrar boas oportunidades de investimento. Minha carreira tem sempre sido relacionada a mercados financeiros, e enquanto na Moneda, sempre de olho nas empresas latino-americanas, né? Esse é o nosso foco e é o que eu tenho feito desde que entrei na Moneda. É uma longa história, né? Você agora tem quase 30 anos de Moneda, só focalizado no mercado latino-americano. E os gestores, a equipe de gestores de portfólio tem algo como 18 anos, em média, de histórico, né? Todos os gestores de portfólio aqui, a gente já está há muitos anos, né? A gente acredita que ter gestores de portfólio sêniores é muito importante para realmente encontrar e fazer bons investimentos, e encontrar essas boas oportunidades de investimento. Você pode, então, falar um pouquinho mais sobre a empresa, a história da empresa de gestão de ativos? Claro, a Moneda foi fundada em 1994. Então, a gente já existe há 27 anos, né? A Moneda existe há 27 anos. A gente começou com uma equity fund, small cap, no Chile, né, em 94. Foi a primeira estratégia. Hoje a gente gere diretamente aproximadamente entre 8 e 8,5 bilhões de dólares em ativos, diretamente. Então, somos mais de 200 funcionários, temos escritórios em Nova York, Santiago e Buenos Aires. Estamos gerindo hoje quase 4,5 bilhões de dólares na América Latina em termos de crédito corporativo, ou seja, só a dívida de empresas latino-americanas. Provavelmente tem aí 1,5 bilhões, então somos provavelmente um dos maiores gestores desse tipo de fundo na América Latina. Também gerimos mais ou menos 1 bilhão de dólares em equities Latam, 1 bilhão de dólares em equities chilenos e outro bilhão em outros tipos de ativos. Então, aí isso totaliza aqueles 8,5 bilhões totais geridos diretamente por nós, como mencionado anteriormente. Então, como eu disse, foi estabelecida em 94, depois a estratégia que você estava mostrando no ano 2000 foi a nossa estratégia de high yield, né, que tem tido um desempenho maravilhoso, mais de 11% por ano em dólares. Depois, um pouco antes da crise financeira de 2008, nós lançamos
o nosso Equity Fund Small Cap da América Latina. Logo depois a gente lançou o Fundo de Dívidas Corporativas em Moeda Local, que também é uma estratégia muito singular, muito única. Temos lançado muitos fundos desde então, Latam Large Cap Equity Fund, alguns de dívidas privadas, também lançamos um de grau de investimento corporativo da Latam, isso foi em 2015. Ano passado, lançamos um novo fundo com vocês, que é um que é uma mistura entre high yield, que agora é por volta de 60%, e grau de investimento, que é 40%. Então, cobrindo aí todo o espectro de títulos latino-americanos que você possa encontrar e comprar na região. O motivo para combinar essas classes de ativo é para ter liquidez, para oferecer um produto que tenha uma liquidez diária. Então, estamos combinando essas duas estratégias para criar esse fundo que criamos, short class, especialmente para clientes XP, hedge em reais brasileiros para evitar a volatilidade do câmbio. Então, é o mesmo fundo que nós temos em dólares, mas com o hedge em reais brasileiros, para que não haja volatilidade de câmbio, né? Para que os seus clientes possam acessar esses fundos diretamente em reais brasileiros. Então, estamos muito felizes em relação a essa parceria com vocês, da XP. Nossa base de ativos, a nossa base de clientes é principalmente institucional. Estamos começando essa nova parceria com vocês para alvejar aí, para chegar aos indivíduos, para chegar aos seus clientes, né? Uma nova empreitada para nós. Estamos muito felizes que vocês escolheram a nós para essa parceria. E também algo novo que aconteceu em setembro, só para finalizar aí o histórico da moneda, é que nós anunciamos uma combinação de negócios com parte de investimentos, que também é uma empresa brasileira, gestora de private equity muito conhecida, empresa bastante institucional, extremamente complementaram nossos negócios, né? A pouca sobreposição de clientes e produtos. Eles fazem principalmente private equity, a gente faz equity e dívida pública. Então, tem pouquíssima sobreposição, pouquíssima mesmo em termos de produto e de clientes. Então, é extremamente, uma combinação extremamente complementar. Estamos muito animados e acho que isso também ajudará os investidores, todos os nossos fundos, pois acreditamos que poderemos aumentar esses fundos e nos tornarmos mais relevantes para fazermos negócio. Estamos extremamente felizes com isso. Estamos crescendo, né? E mostra também que nós na América Latina temos podido integrar com outros países e com brasileiros através dessa parceria com vocês, combinação de negócios com a Pátia, Chile, Brasil, e espero que outras empresas de outros países latino-americanos também participem conosco de alguma forma e comecemos então a ter aí um mercado financeiro mais integrado na América Latina. Isso é ótima notícia, muito bom. Agora a gente vai entrar na cabine desse avião. E eu quero perguntar para você, então, se você pode explicar um pouco mais como funciona o processo de investimento, né? A gente tem uma combinação, então, de dois fundos. Como é que você escolhe um ativo em cada um desses fundos? Nosso processo de investimento foi desenvolvido ao longo de muitos anos, como disse, né? São 45 profissionais de investimento na moneda, extremamente de baixo para cima nosso processo. Então, a gente existe há muitos anos, a gente conhece todas as empresas que vêm ao mercado e emitem títulos. A gente olha tudo que está no mercado e todas as empresas que vêm ao mercado e tentam emitir títulos, a gente analisa todas essas oportunidades. E, obviamente, temos um arcabouço de investimento que acreditamos que nos ajudam a selecionar as empresas que acreditamos que se sairão
melhores, que aprendemos ao longo dos últimos 20 anos, que funcionam, que desempenham melhor no portfólio. A gente falando de empresas que têm um fluxo de caixa previsível, ativos reais. Para crédito é muito bom ter negócios regulados, com contratos. Então, a gente tem um arcabouço de investimento, a gente vê a vantagem competitiva que a empresa tem, é sempre bom ter títulos de uma empresa que tenha uma vantagem competitiva sustentável, a gente vê o modelo de negócios da empresa, o poder de precificação, se a empresa tem poder para estabelecer preços, né? Se a empresa está crescendo, a gente vê a estrutura capital da empresa também. Esse título que estamos comprando, onde que ele fica dentro da estrutura capital da empresa? A gente não tem nenhuma dificuldade de olhar essa questão da estrutura capital, contanto que sejamos recompensados pelo risco. Nós gostamos de comprar títulos seguros, ativos seguros, mas às vezes títulos não são seguros, né? A gente, claro, gosta de ser compensado por esse risco, quando é o caso, a volatilidade de fluxo de caixa de cada um desses títulos, risco de refinanciamento, liquidez, a maturidade da empresa, das dívidas da empresa, a avaliação, obviamente, como eu disse, a gente gosta de ser compensado, né, quando tomamos um alto risco. A gente não gosta de investir em títulos baseado em eventos singulares. A gente gosta de ver fluxo de caixa contínuo, esse tipo de coisa. Gostamos de empresas que tenham ativos reais, que sentimos que a recuperação, caso as coisas deem errado, a recuperação será rápida e alta. A gente evita, então, empresas que tenham muitos ativos intangíveis. E também, ultimamente, a gente vê os convênios, a gente olha bem profundamente como que os convênios, esses títulos, né, são estabelecidos colaterais, se colaterais foram feitos disponíveis para nós, e algo que está se tornando extremamente importante ultimamente são os fatores ESG, que é o ambiental, social e estrutura de governança. Eu diria que 1/3 dos títulos que vêm para o mercado são ESG, ou de link sustentável, com KPIs. Muitos títulos estão vindo para o mercado com alvos sociais, né? Alvos ambientais que a empresa precisa atingir de forma a ter aí uma redução na taxa de juros. É muito comum, eu diria que 50% das empresas brasileiras vindo para o mercado estão vindo aí com esses parâmetros. A gente fica de olho nisso. É muito bom investir em empresas que estejam levando em conta e a sério esses alvos ambientais, sociais e de governança. Internamente, Moneda tem uma equipe ESG também, então a gente pergunta às empresas o que elas estão fazendo em termos desses parâmetros, né, ambiental, social e de governança, enviamos um questionário sobre isso. Às vezes as empresas não têm uma política ESG, e aí nesse sentido a gente pressiona para que eles possam, então, desenvolver essa política. Nossos fundos não são ESG em si, mas acreditamos que tem que estar incorporado no processo de investimento. A gente tem a responsabilidade de colocar o dinheiro de nossos clientes para bom uso. Isso está se tornando cada vez mais relevante. Obviamente, queremos que as empresas também estejam colocando esses alvos sociais incorporados no modelo de negócios. Eu acho que isso resume o nosso processo de investimento. E só para finalizar aí nesse quesito, tentamos evitar perdas urbanas e capitais, é por isso que a gente tem esse processo de investimento. Tentamos diversificar o fundo o máximo possível para evitar certos eventos. Quando você investe em high yield, às vezes coisas ruins acontecem, né? É parte de ser um investidor em títulos de high yield. O de grau de investimento normalmente não ficam inadimplentes, né? São muito seguros, mas é 40% do nosso fundo, mas os outros 60% é high yield. E high yield, às vezes,
coisas ruins acontecem. É importante, portanto, ter um portfólio diversificado. Temos um limite até 10% por emissor. E sempre estamos longe desse limite. Na realidade, raramente a gente vai acima dos 5%, na verdade, por emissora. Então, a gente tende aí cuidar e liderar do fundo de uma forma diversificada. A gente tem uma equipe que está sempre de olho nisso, por país, por emissora, tipo de título. Estamos monitorando a liquidez também dos títulos, como mencionado, uma estratégia de liquidez diária para garantir, né, que o fundo seja líquido, essencialmente. A gente não gosta, às vezes acontece, mas a gente gosta de certificar que o fundo possa estar em conformidade com os nossos parâmetros. A gente tem uma equipe que controla, então, a questão da liquidez. E seguimos, obviamente, a política de investimento do fundo. Isso acho que resume a nossa estratégia. O nosso fundo é regulado, está listado em Luxemburgo, regulada pela Autoridade Financeira de Luxemburgo. Como empresa, a Moneda somos baseados no Chile, então também regulados pelas agências financeiras chilenas. Temos agências nos monitorando também. E o fundo brasileiro tem também os seus agentes monitorando, né? E de olho. Que bom. E o seu melhor voo, né? O melhor voo do fundo, tem uma posição que você possa compartilhar conosco, que tenha sido bem sucedida? O que você queira destacar? A nossa filosofia é que nós aprendemos muito nos últimos 20 anos investindo em títulos corporativos latino-americanos. Nós preferimos investir em certos setores, nós gostamos de infraestrutura, nós gostamos de empresas industriais, tipo concessionárias, porque normalmente essas empresas têm contratos, fluxos de caixa estáveis e visibilidade, né, desses fluxos de caixa. Gostamos de setores regulados, como empresas de eletricidade, por exemplo. Por quê? Porque tem um negócio regulado. E às vezes essas receitas são em dólares, né? Então não tem uma falta de combinação em termos de moeda. Ao longo dos anos, percebemos que temos que evitar esse mismatch de moeda e ter o máximo de visibilidade no fluxo de caixa possível. A tendência que desenvolvemos ao longo dos anos é uma de procurar empresas cujos fluxos de caixa sejam o mais previsíveis e visíveis possível. A gente vê também o tipo de ativo dessas empresas, né? Ativos reais, ativos que tenham valor, pois também estamos sempre pensando nos piores situações, né? Qual seria a recuperação de uma pior situação? E a recuperação depende, às vezes, da empresa vender ativos. Então, gostamos de entender a base de ativos da empresa, garantir que essa base de ativos tenha um valor que nos proteja se houver uma desaceleração, um problema. Então, a gente vê também isso, o tipo de ativo que a empresa tem. Temos algo aí que eu não mencionei antes, uma equipe de analistas que vê setores e empresas, uma equipe de analistas que vê ESG, mas também uma equipe de analistas que vê situações de estresse, riscos, empresas que se encrencam, essencialmente, e precisam reestruturar e negociar com credores. Nós temos uma equipe dedicada para isso, aprendemos muito também com isso. Eu diria que uma das melhores ideias e melhor desempenho em termos de retorno que tivemos aí nos últimos 20 anos vieram dessas reestruturações. Por exemplo, a gente investiu em Cemex, que é uma empresa de cimento no México em 2008, logo depois da crise financeira. Estava muito alavancada a empresa, como você deve se lembrar,
desenvolvedores, empreendedores de construção começaram a sofrer muito depois da crise do subprime. Então, o desenvolvimento de propriedades chegou a quase zero. A Cemex sofreu muito com isso. Mas o que nós vimos? Vimos ativos reais, vimos plantas, usinas produzindo cimento. Nós sabíamos que o mercado ia retomar em algum momento. A Cemex é uma das maiores produtoras de cimento do mundo. E nós achávamos, então, que a gestão da empresa era muito boa, que o gestor era muito profissional, e negociamos em boa fé, decidimos participar, então, nessas reestruturações, compramos dívida dos bancos que estavam reestruturando tais títulos, compramos títulos do mercado secundário que estavam segurados. Na época, se tornou uma das nossas maiores posições durante aqueles anos. Títulos estavam entre 15% e 20%. Grandes negócios, e para uma empresa que achávamos que era líder de mercado globalmente, bem gerida, mas que estava passando por um momento de dificuldade. E nunca vendemos um título, a empresa manteve, os negócios começaram a se recuperar, e à medida que se recuperou, a empresa começou a comprar os títulos de volta, diminuir a alavancagem. A Zemex levou mais tempo do que esperado para reduzir o nível de dívida, mas sabíamos que a empresa valia e fizemos um retorno sensacional dessa empresa. Como eu disse, nunca vendemos os títulos, a empresa manteve, comprou de volta, né, esses títulos. Zemex hoje tem a pequena alocação dos nossos fundos hoje, porque a empresa está voltando à normalidade. Não são grau de investimento ainda, há esse alvo de se tornarem em um dado momento, está levando um tempo longo para eles, mas estão indo na direção correta. Hoje o yield é baixo para nós, é por isso que temos uma alocação pequena na Cemex, mas continuamos acreditando que seja uma excelente empresa. Eu acho que o que mostra esse investimento mostra que quando você realmente observa a qualidade de ativo da empresa, o posicionamento competitivo da empresa no mercado, a empresa sendo crítica em seu setor, na indústria, normalmente é um bom investimento. E quando a gente vê os títulos corporativos da América Latina, a maioria das empresas que a gente vê vindo para esse mercado, esse tipo de empresa, né, muito grande, dominante de mercado, dentro de seus setores. Eu acredito, portanto, que seja um caso interessante, né, em que fizemos um bom investimento e mostra o nosso processo de seleção e o tipo de coisa que nós observamos quando procuramos oportunidades. Sim, excelente caso, uma ótima ilustração. É um ótimo caso para ter sido compartilhado. Mas nem sempre os casos são bons, né? Então, eu agora gostaria de pedir que você fale de um pouso de emergência, né? Uma posição que não tenha se saído tão bem quanto esperado. Claro, obviamente, nos últimos 21 anos, aprendemos de alguns erros. E é o oposto do que eu tenho dito, né? Às vezes, quando o que eu acho muito importante é assim, até a personalidade do dono da empresa. Acho isso muito importante. A gente precisa certificar que estejamos investindo em empresas cujos proprietários sejam boas pessoas, pessoas decentes, bons profissionais. Empresas também que não tenham muitos intangíveis. Principalmente quando a gente está vendo instituições financeiras, não necessariamente bancos. Porque é difícil medir o valor real, é por isso? É, porque é difícil medir o valor real. Às vezes, as empresas escondem coisas em contas, esses intangíveis, né? É sempre um sinal vermelho quando a gente vê grandes intangíveis no balanço de uma empresa. Isso é algo que gostamos de evitar.
Muitas empresas, não necessariamente bancos, né, emprestam dinheiro quando a gente vê varejistas ou instituições financeiras que não são banco, ou empresas de crédito, não necessariamente bancos, como eu disse. Precisa se ter muito cuidado com esse tipo de empresa, em termos de como fazem o provisionamento de perdas de crédito. Há varejistas que emprestam dinheiro aos seus clientes. Sempre tem, então, essa questão de o que é mais importante para eles? Vender produtos ou emprestar dinheiro para os clientes, né? Essas empresas normalmente não são bancos, a contabilidade que usam não são de um padrão bancário. É preciso se ter cuidado com esse tipo de empresa. Muito cuidado e questionar tudo. Cometemos alguns erros nesse sentido nos últimos 20 anos, aprendemos com isso. E a gente usa esse conhecimento hoje. Não significa que não investamos mais nesse setor, só significa que usamos essa experiência, esse conhecimento para nos ajudar a encontrar oportunidades e termos um entendimento total do que estamos fazendo nesses setores, de forma a evitar, ou melhor, mitigar o risco que estamos tomando. É por isso que a gente tem limites, aquele de 10% por emissora, como mencionei anteriormente. Normalmente não vamos acima de 5%, normalmente é 10%. Perdão, 5%. É o mais alto que vamos, é 5%. Provavelmente a posição média que temos é entre 1% e 2% do portfólio. Dessa forma, evitamos surpresas. É por isso que eu acho importante para os clientes que têm investimento em high yield, é muito importante para ter um portfólio bem diversificado. Mas precisa ser diversificado. Porque às vezes explode, né? As coisas acontecem em high yield. E a única forma de ter um portfólio muito bem diversificado é através de especialistas. É por isso que eu acredito que nós temos um bom produto e por isso temos muitas empresas e títulos em nosso portfólio. Acho também que evitamos alguns nomes de commodity altamente alavancados, né? Empresas altamente alavancadas e relacionadas a commodities. Por quê? Porque são tomadores de preço. Ou seja, uma empresa que hoje, por exemplo, tem alavancagem de 3 vezes, digamos, 3 vezes dívida líquida de EBITDA, que é uma métrica que a gente segue muito para saber quanta alavancagem uma empresa tem. Se o preço de commodity cair pela metade, a alavancagem vai duplicar, certo? E não é culpa da empresa. É por isso que nós tentamos evitar empresas puramente comoditizadas e a gente acaba se focalizando mais em infraestrutura e concessionárias como eletricidade, por exemplo. A gente aprendeu com essas situações no passado, então a gente tem um pouco esse viés aí que nós sempre pensamos quando estamos compilando o nosso portfólio.